Boa tarde aos nossos leitores de Carta Capital, aos nossos espectadores do nosso canal no YouTube. Eu sou Mariana Serafini, repórter da revista Carta Capital, e hoje eu tenho o prazer de dividir essa bancada com meu colega Vitor Ohana, repórter do site de Carta Capital. Boa tarde, Vitor. Olá, Marina. Prazer poder dividir essa entrevista especial aqui no canal de Carta Capital com você. Hoje a gente vai entrevistar a ministra Cida Gonçalves, do Ministério da Mulher. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Vitor. Eu quero agradecer a Carta Capital, que eu acompanho, gosto muito da leitura, e dizer que é um prazer estar aqui, né, conversar com vocês. Cida é feminista, especialista em gênero e uma das maiores referências no país quando o assunto é combate à violência contra a mulher. Durante os governos de Lula e Dilma, ocupou a Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E agora, mais recentemente, integrou a equipe de transição do governo Lula e assumiu o Ministério da Mulher, que acaba de ser recriado pelo presidente. Então, a gente imagina que os desafios sejam muitos nessa pasta. Te agradeço muito, ministra, por aceitar o nosso convite. E eu já quero começar com a primeira pergunta relacionada à Casa da Mulher Brasileira. Nos últimos anos, a gente viu que as políticas de proteção à mulher sofreram alguns cortes drásticos de orçamento, e muitos equipamentos públicos foram atingidos por esses cortes, entre eles a Casa da Mulher Brasileira. Mas, recentemente, a senhora falou em algumas entrevistas que esse equipamento é uma das prioridades que o Ministério vai tocar agora no próximo período, e que uma das expectativas é reestruturar o programa de tal forma a ter uma Casa da Mulher Brasileira em cada capital. Eu queria saber quais são as capitais prioritárias onde a Casa da Mulher Brasileira vai ser instalada e como é que vai ser colocado em prática mesmo esse projeto, questão de orçamento e tudo mais. Na verdade, assim, o que nós vamos retomar é o programa Mulher Viver Sem Violência, a quais um dos carros-chefes é a Casa da Mulher Brasileira. E, de fato, nós estamos estabelecendo como meta ter uma Casa da Mulher Brasileira em todas as capitais, né, do país, mas também capilarizar ela de acordo com a realidade dos municípios do interior, né, para que também as mulheres dos municípios tenham condições de ter o atendimento como é o da Casa da Mulher Brasileira. Como é que nós vamos realizar? Primeiro, realizando um bom planejamento orçamentário. Nós herdamos em 2023 um orçamento de 23 milhões do governo anterior. Isso não dá para executar muita coisa, mas nós estamos lutando e buscando recursos em diversos outros lugares. É importante dizer que o processo de trazer a casa e a construção das casas é um processo que possivelmente só se vai dar no segundo semestre, quando aí a gente já está fazendo a reposição e a proposição do orçamento para 2024. Então, é dentro de um planejamento a curto, médio e longo prazo. Com relação à questão das prioridades, Mariana, de capitais, nós aprendemos no governo anterior que, quando se trata de obra, não é as capitais prioritárias, é o melhor tempo, né? Porque se você tem um tempo chuvoso, a obra para. Se você tem um terreno, você termina tendo que fazer aterramento. Então, o tempo e o período, efetivamente, depende muito da realidade de cada capital e do espaço e do terreno que nós vamos construir a Casa da Mulher Brasileira. Estamos trabalhando para que em todas as capitais tenham e que a gente vai fazendo o planejamento de acordo com os estados e as capitais que já tenham o terreno, que tenham condições, que já tenham pactuado a negociação com todos os serviços para estar na casa, para que nós possamos fazer o atendimento humanizado e integral que a mulher que está em situação de violência necessita. Ministra, muito obrigado pela gentileza de estar aqui no nosso espaço de Carta Capital. Prazer poder recebê-la aqui. Uma outra prioridade também já mencionada pela senhora é a revitalização do Disque 180, um serviço que, segundo o relatório de transição, foi desmantelado nos últimos anos. Segundo o relatório da equipe de transição do presidente Lula, esse serviço foi transferido para a Ouvidoria de Direitos Humanos. E aí, com isso, o seu papel de orientação, informação, denúncia e gestão da informação ficou restrito apenas
a denúncias, ou seja, esse serviço perdeu papéis que executava antes. Além disso, o relatório de transição diz que há um orçamento de 6 milhões de reais para 2023, o orçamento que havia sido encaminhado pelo governo anterior, que poderia implicar uma paralisação logo nos primeiros meses. Eu queria perguntar se nesse mês que a gente passou agora, de primeiro mês de governo, já foi possível tomar alguma providência de revitalização do Disque 180? Qual é o cronograma prático em relação à licitação, à possível contratação de novos servidores? Qual que é o diagnóstico e o cronograma com talvez prazos que sejam previstos para a revitalização desse serviço? Na verdade, esse primeiro mês, Vitor, foi mais para a gente, além do relatório de transição, tomar pé de fato de como é que está o 180, como ele está funcionando. E eu vou ser sincera com vocês, a situação é bem pior do que está no relatório, né? O Disque 180 foi para a ouvidoria, hoje não tem um atendimento específico e especializado para as mulheres, todos os atendentes fazem todos os atendimentos, né? Nós não temos um protocolo específico para o atendimento às mulheres, isso significa que não existe 180. Essa é a realidade dada hoje que nós estamos detectando. Então, com relação ao cronograma, nós já estamos com uma equipe trabalhando a reestruturação, nós estamos com apoio da AGU, né, para trabalhar a questão do contrato, análise do contrato, termos de referência e a próxima licitação, e também ver como é que nós podemos resolver a situação da forma com que está. Então, qual é a solução? Nós vamos separar e preparar e qualificar uma equipe específica para atender as mulheres 180, e nós estamos com uma equipe aqui dentro do Ministério preparando o protocolo de atendimento. Hoje nós fizemos reunião com o UFPA, né, preparando uma parceria para a questão de que eles tenham a plataforma, né, do Mulher Segura, para passar todas as informações de endereço, serviços que estão atualizados, que eles fizeram a partir de novembro e dezembro, para isso ir também para o 180, para garantir que as mulheres possam ser atendidas de forma adequada. E isso a nível emergencial, agora para fevereiro, né? Nós queremos que no dia 15 de fevereiro o 180, então, retorne a ser o que era, não do tamanho que era até 2015, vai ser numa proporcionalidade menor, mas pelo menos já vai estar fazendo o atendimento qualificado e necessário, enquanto nós preparamos o termo de referência, colocamos o edital na rua para que em junho ou julho nós possamos aí ter uma nova licitação, né, e ter novas condições de reestruturação e de atendimento do 180, de acordo com aquilo que cabe a todas as mulheres brasileiras. E é importante dizer que em fevereiro nós queremos já voltar com o serviço de informação, orientação e denúncia, né? Porque o 180, a principal linha de atendimento dele é orientação e informação para que a mulher tenha segurança de fazer a denúncia e de sair da situação de violência. Ainda na temática violência contra a mulher, ministra, desde que a lei do feminicídio entrou em vigor em 2015, que é a lei que qualifica o ato de assassinar uma mulher em razão de menosprezo ou discriminação de gênero como crime hediondo, os assassinatos de mulheres não reduziram no Brasil. Na verdade, eles aumentaram. Um dos problemas que a gente tem para obter esses dados é o apagão estatístico que aconteceu no governo Bolsonaro. Mas eu queria saber qual que vai ser a estratégia de enfrentamento a essa violência específica. Mariana, amanhã, 9 horas, temos uma reunião com o ministro Flávio Dino para a gente estabelecer as parcerias conjuntas entre o Ministério das Mulheres e o Ministério da Justiça para enfrentar efetivamente a violência
contra as mulheres, e o feminicídio é uma pauta. O que é que precisa fazer? Eu acho que é fundamental. Primeiro, nós precisamos ter claro, enquanto política pública, que o crime de feminicídio é um crime que é evitável, tá? Esse é o primeiro critério. Então, você tem 7 mulheres que sofrem feminicídio todos os dias no país, que poderia ser evitado. Então, essa é a primeira questão. Muitas vezes você não pode evitar um assalto e um assassinato na rua, mas o feminicídio, sim. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer fortalecendo as políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres, com informação para a população, e aí não só para as mulheres, mas para a população, e com medidas também que deem conta de prevenir. Como é que você pode fazer? Você pode aumentar, por exemplo, as patrulhas Maria da Penha, né? Que são patrulhas que acompanham os casos de urgência e emergência nos municípios, nos estados, e não é um custo alto a Patrulha Maria da Penha. Você precisa ter um investimento em qualificação, um investimento em identificação dos profissionais que vão atender as mulheres. Uma outra questão, que é a discussão que eu quero também fazer com o ministro Flávio Dino, é a questão de você estabelecer tornozeleiras eletrônicas para casos de medida, porque o acompanhamento do agressor, né, quem vai fazer é a polícia militar. Diferente do botão do pânico, que a mulher tem que apertar o botão quando ela vê o agressor, e se ele está com uma arma de fogo, ao apertar, se ela aperta o botão, ele aperta o gatilho, né? Então, nós precisamos inverter a proteção às mulheres, tem que ser responsabilidade do Estado nesse sentido. Aumentar os serviços no interior. É preciso que a gente comece a discutir, porque também os feminicídios começam a ir para os municípios pequenos, para os municípios do interior, efetivamente. Então, ele vai descentralizando. Além dele ter aumentado em número e em crueldade, ele deixa de ficar das grandes cidades e vai para as pequenas cidades. Então, ele cria uma outra característica. E a crueldade, que ele também vem de uma outra forma. Antes, a crueldade era só com a mulher. Hoje não, hoje se mata os filhos para fazer a mulher sofrer, e agora ainda mata os filhos e as mulheres depois se suicida. E continua sendo feminicídio. Então, nós precisamos ter políticas públicas, serviços que deem a conta de atender as mulheres, serviços de prevenção, que a tornozeleira e a patrulha está na linha da prevenção do feminicídio, né? E nós precisamos ter um outro aspecto, Mariana, que é importante, Vitor, é que evitar o feminicídio não pode ser só responsabilidade do Estado, ele tem que ser também da sociedade. Então, se você tem uma mulher que sofre violência, você acha que está ameaçada, converse com ela, veja o grau de violência, o grau da gravidade, ajude o Estado a evitar esse feminicídio, né? Então, nós precisamos que a sociedade, agora não é só meter a colher, nós precisamos meter a colher, o garfo, a mão, a cabeça, né? Nós precisamos mudar a cultura do nosso país em se tratando de violência contra as mulheres, e principalmente de feminicídio, né? Então, acho que esses são os elementos que nós queremos trabalhar como uma linha que é um pacto e uma política nacional para enfrentar o feminicídio. Você não enfrenta de uma forma isolada, e não só o Ministério das Mulheres, não só o Ministério da Justiça, mas o Ministério da Justiça, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e a sociedade brasileira. Queria alertar para quem está assistindo a gente aqui nessa entrevista para que comente, deixe sua impressão e registre de onde está assistindo a nossa entrevista. Nós queremos saber onde nós estamos chegando, onde nossa transmissão está alcançando. Registre seu município, seu estado, apoie o jornalismo que defende democracia. Se inscreva aqui no canal de Carta Capital. Ministra, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação às mulheres transexuais, porque a gente teve há poucos dias o Dia da Visibilidade Trans, e por ocasião dessa data houve a apresentação de um dossiê
que apontou que o Brasil é o que mais mata pessoas trans, e as mulheres trans são as principais vítimas desses assassinatos. Além disso, mulheres trans têm uma expectativa de vida muito baixa e sofrem também com inclusão ao ensino, inclusão no mercado de trabalho. Gostaria de perguntar se o Ministério das Mulheres prevê algum tipo de política específica para esse segmento social. Na verdade, a gente trabalha com o conceito de que nós somos o Ministério das Mulheres, né? Então, acho que essa é a primeira questão. A segunda, nós vamos trabalhar todas as políticas no campo transversal, inclusive com as trans, né? Então, nós vamos trabalhar com os direitos humanos, nós vamos trabalhar com a saúde, com todos os setores que envolvem uma política que, de fato, evite e salve a vida, porque, para nós, é, a gente tem uma coisa muito, um objetivo muito claro na nossa meta. Nós precisamos evitar a morte de qualquer pessoa, né? De qualquer mulher, né? Então, seja trans, seja a dona de casa, seja empresária, seja juíza, é importante que nós possamos continuar vivas. E vivas é evitando o feminicídio, mas é vivas também evitando as violências físicas, na questão da saúde. Então, nós precisamos cuidar das pessoas. Eu acho que esse é o grande objetivo do Ministério das Mulheres, é trabalhar com todas as linhas, tendo com muita clareza, o Vitor, de que tem políticas que são executadas por outros ministérios, nós fazemos a transversalidade. Outras são executadas por nós e os outros ministérios fazem a transversalidade, que isso é a linha política do governo do presidente Lula. Ele tem dito em todas as reuniões ministeriais, é importante que haja transversalidade e intersetorialidade. Então, é nesse aspecto que nós vamos trabalhar com todas as mulheres, inclusive as mulheres trans. A senhora mencionou a questão de saúde e eu queria puxar a nossa conversa para o tema do aborto. O aborto é proibido no Brasil, mas a gente tem 3 exceções. No caso em que a mulher é vítima de estupro, no caso em que a vida da mãe está sendo ameaçada pela gestação, ou se o feto for identificado com anencefalia. Mas a gente tem visto alguns episódios recentemente de violência institucional contra mulheres e meninas que sofreram um estupro, teriam o direito ao procedimento e têm enfrentado um sistema judiciário retrógrado que tem tentado impedir que esse procedimento seja feito. Inclusive, nesse momento, tem uma criança no Piauí que está passando por isso. Ela tem 12 anos, foi vítima de estupro e está na 2ª gestação, pelo mesmo motivo, e não está conseguindo ter acesso a esse direito. Então, eu queria saber de que forma que o Ministério vai trabalhar para combater essa violência institucional e garantir esse direito de acordo com o que a nossa Constituição já assegura às mulheres brasileiras. Nós vamos lutar para que, de fato, a Constituição e a legislação seja garantida. Nós que não vamos entrar em fórum íntimo de nenhum profissional, mas se nós temos uma legislação, qualquer profissional e qualquer servidor público tem a responsabilidade de cumprir a sua função e cumprir a legislação. Nesse caso, e eu quero dizer, Mariana, é uma legislação de 1940. Então, assim, nós precisamos pensar nisso. É uma legislação que está pautada de 1940 e que agora entrou a questão da anencefalia. O nosso papel como Ministério é em parceria com o Ministério da Saúde, é discutir com o sistema de justiça a execução daquilo que a legislação nos obriga a cumprir, né? Porque se está na legislação, está na Constituição, é obrigação do Executivo e do Judiciário simplesmente cumprir. Não cabe a ele entrar em mérito e julgamento de valor. Uhum. Outros países da América Latina têm avançado bastante nesse debate. Recentemente, a Colômbia descriminalizou o aborto, o Uruguai já há algum tempo, a Argentina também. A gente tem a perspectiva de avançar nesse debate no Brasil? Mariana, eu acho que isso é a sociedade e o Congresso que vai fazer. O Executivo, a ele cabe cumprir aquilo que a legislação manda.
né? E eu, enquanto ministra, vou trabalhar para que o Legislativo, o Congresso Nacional, aprovou uma lei, nós vamos executar enquanto governo federal, né? Agora, o debate sobre o avanço ou não, ele vai se dar em outra esfera, que não é a esfera do Executivo. Agora, uma dúvida que eu gostaria de tirar com a senhora é em relação ao que o executivo pode fazer, porque o novo governo ele tem demonstrado, através de discursos e disposição para fazer políticas públicas, uma importância, uma preocupação especial com as mulheres, né? Até por conta da recriação do ministério. Mas, se olharmos a composição ministerial, dos 37 ministros, a maioria ainda é de homens. A gente tem um número de mulheres nos ministérios, que é um número que não vimos antes, é o maior número até o momento, são 11 ministras, mas ainda assim não é uma distribuição igualitária de gênero na composição ministerial. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouco sobre por que, diante de um governo que demonstra essa preocupação com as mulheres, por que ainda assim, nessa conjuntura, é difícil garantir que a composição ministerial tenha igualdade de gênero? Eu acho que você começou corretamente. É um governo que mais tem ministras de Estado nos últimos tempos, né? Se comparar com o governo anterior, nós temos 100% a mais, né, efetivamente. É importante a gente entender que, na hora que você vai discutir a composição ministerial, são os partidos que elencam e que nomeiam e que indicam os nomes. Né? Então, acho que assim, não é o presidente Lula, né? Ele ajuda a escolher, ele ajuda a definir, mas ainda nós temos um sistema no Brasil. Vamos pegar a lei de cotas, a dificuldade que nós temos de implementar a lei de cotas para dentro do partido, a nível de candidaturas de mulheres. Então, nas indicações, nós vamos ter o mesmo problema, Victor. Então, você tem efetivamente os ministérios, você tem mulheres que têm capacidade, que têm competência de exercer os cargos, mas que são os que são indicados ainda são os homens. Então, existe ainda uma disputa política a ser travada pela questão da equidade e da paridade de gênero nos governos e lá dentro dos partidos, dos sindicatos, que ainda não é uma cultura brasileira ou mundial ainda, porque a gente vai ver isso no mundo inteiro, né? A equidade de gênero ou mesmo a questão das mulheres em lugares de poder, né? Assim, haja visto a questão da violência de gênero na política que tem acontecido no Brasil. Quantas mulheres ameaçadas, quantas mulheres assediadas. Então, isso termina fazendo com que as mulheres também tenham medo de ir para alguns lugares de poder. Então, acho que tem todas as condições que são dadas e colocadas na hora da escolha, que não depende efetivamente daquilo que é a vontade do presidente Lula. Então, tem uma conjuntura, tem os dados que são feitos, mas que nós, mulheres, e eu acho que o próprio presidente Lula, estamos lutando para que isso possa ser alterado no futuro. Ainda falando da questão de igualdade de gênero, ministra, segundo os dados mais recentes que a gente tem do IBGE, que são de 2021, no Brasil as mulheres ainda têm salários 20% inferiores ao dos homens, mesmo quando têm a mesma idade, o mesmo grau de escolaridade e cumprem a mesma função. O Ministério tem perspectiva de trabalhar nessa questão e de trabalhar nessa questão especificamente com empresas? Olha, Mariana, primeiro o Lula já nos deu a primeira tarefa de trabalhar uma legislação pela igualdade salarial de homens e mulheres. Nós estamos com um grupo de trabalho constituído, coordenado pelo Ministério das Mulheres, constituído com o Ministério do Trabalho e a Casa Civil pensando nessa legislação. Né? Então, nós já estamos trabalhando nessa perspectiva de ter uma legislação que dê conta. Mas nós sabemos também dos elementos diferenciados, porque não é só uma legislação,
né? Que além do salário igual, você precisa dar condições para que as mulheres também ascendam tenham ascensão na vida profissional, que hoje não tem por causa da política de cuidados, da responsabilidade que elas ainda têm com a questão da casa, com os filhos, com os doentes, com os idosos, né? E que muitas vezes isso termina não permitindo ela a subir na carreira e permitir, então, a equiparação e a equidade de gênero. Então, nós temos efetivamente muita tranquilidade para trabalhar isso. A segunda coisa é que, se nós queremos discutir a equidade de gênero e equiparação salarial, nós precisamos discutir, sim, com as empresas, estabelecer novos parâmetros e uma nova cultura organizacional que dê conta de que as mulheres possam, sim, subir na carreira ou ter o seu salário, porque o que diferencia o salário, se você for ver na regra geral, e as pessoas falam isso para a gente, assim, mas a hora que as pessoas entram na minha empresa, entra no mesmo cargo com o mesmo salário. Sim, mas aí depois você tem os homens que sobem e as mulheres que continuam no mesmo lugar. E se a mulher é vítima de violência, ou tem filhos, ou tem uma série de outros problemas, ela termina saindo, e quando ela volta com um salário mais baixo, em um outro lugar que não é esse. Então, são essas as discussões que têm que serem feitas sobre a questão da igualdade salarial e equidade salarial nas empresas. Para isso, nós precisamos mudar a cultura organizacional. Então, quais são as condições que são dadas, de que forma que isso pode ser feito. Então, nós precisamos efetivamente estabelecer uma política, né, que dê conta de uma negociação para dentro das empresas públicas e privadas e, ao mesmo tempo, que dê conta da política de cuidados, da responsabilização dos homens do trabalho reprodutivo dentro de casa, do lavar, do trabalhar, do cuidar, né? Mas também do fazer a comida, do lavar a roupa, né? Do levar a criança para a escola. E não é aquela coisa, mas eu lavo o meu copo, né? Não, nós queremos que lave o copo, nós precisamos dividir o trabalho dentro de casa. Então, nós precisamos construir novas culturas para que nós possamos, de fato, dar conta. E o Estado tem que estabelecer política, esse é o nosso papel prioritário, que equalize isso, seja creches com horários noturnos, seja lavanderias comunitárias, seja os restaurantes populares que possam abrir sábado e domingo para tirar da mulher a responsabilidade de ficar permanentemente dentro de casa. Então, são esses debates que precisam estar junto com a discussão da igualdade salarial e da equidade das mulheres no mundo do trabalho. Ministra, a gente vai se encaminhando para o fim da entrevista, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta em relação à figura da mulher na política num ambiente de ataques antidemocráticos. Em 8 de janeiro, nós tivemos atos que foram contrários ao resultado das eleições do ano passado, e esses atos consistiram na depredação dos prédios dos três poderes. A gente vê que essa força política conservadora está bem mobilizada. Gostaria de perguntar como é que a senhora se vê como mulher no exercício de um cargo político diante desse cenário. Esse ambiente torna o trabalho da senhora mais nocivo? O trabalho das mulheres na política se torna mais perigoso nesse ambiente em que parte da sociedade se mobiliza para atacar de forma violenta as instituições democráticas? Como é que a senhora tem visto esse tema? Muito aperto, né? Eu acho muito ruim que nós tenhamos um grupo de pessoas com tanto ódio que não seja capaz de respeitar sequer as instituições públicas como o Palácio, o Congresso e o STF. Acho que essa é a primeira questão, né? A segunda é que esse ódio, essa misoginia, esse racismo que vem nesses últimos anos acrescendo da população brasileira é o que tem levado à crueldade do feminicídio, né? As mulheres estão sendo assassinadas porque estão sendo autorizadas pela sociedade.
Então, quando você age com uma forma de violência, quando você autoriza as violências, você autoriza o feminicídio das mulheres, o assassinato das trans, o assassinato dos indígenas, você autoriza o que está acontecendo em Roraima com os Yanomami. Então, efetivamente, isso tem consequência para a vida das mulheres. E na vida pública, na vida política, também. Nós tivemos essa semana, sexta-feira, a cassação da vereadora, né, de Santa Catarina por ter denunciado a questão do símbolo nazista. E agora, essa semana, outras 3 vereadoras que estiveram do lado dela também estão sendo ameaçadas de morte. Nós estamos tendo nas Assembleias Legislativas de São Paulo, que já aconteceu, a questão do assédio contra uma deputada. Nós tivemos aqui no Congresso Nacional uma violência contra a Thalita. Então, nós vamos ter uma crescente violência e desrespeito com as mulheres que estão nos espaços públicos. Isso porque foi construído estabelecido no processo dos anos as relações de violência e foi estabelecido quem é o público que tem que ser o alvo dessas violências. São as mulheres, são os gays, são os negros, são os índios e são efetivamente a esquerda, o campo, e não só a esquerda, o campo democrático brasileiro. Então, o ato do dia 8, ele culmina na grande violência que vem ascendendo no nosso país, que é contra o campo democrático brasileiro, representado nas 3 instituições que foram quebradas, que foram invadidas, quebradas e depredadas. Ministra, a gente te agradece muito por ter aceitado o nosso convite, por essa excelente conversa. Te desejamos também um bom trabalho, porque os desafios vão ser grandes. Te agradeço, Vitor, por dividir essa bancada. E que a quem está nos assistindo, essa conversa não se encerra aqui, ela continua na edição dessa semana de Carta Capital, que já vai estar nas bancas nessa sexta-feira, em todo o Brasil, com certeza no sábado, então vocês podem acompanhar essa conversa como ela continuou no texto impresso que chega logo mais às bancas. Contribuam com o nosso trabalho, com o nosso jornalismo independente, como o Vitor disse no começo do programa, o nosso jornalismo que defende a democracia. Muito obrigada a todo mundo que nos assistiu e até mais.